hoje um pouco sobre as Mil e Uma Noites. Assim, eu não vou falar sobre as histórias especificamente das Mil e Uma Noites, eu vou falar questões que envolvem a sua criação. Primeira coisa que vocês têm que saber é que as Mil e Uma Noites são, na verdade, um conjunto muito disperso de contos da tradição oral do Oriente Médio medieval e antigo. Eram histórias que eram contadas com um fim muito específico de entretenimento de adultos e, ao mesmo tempo, eles eram histórias que traziam um certo sincretismo anterior ao surgimento do Islã, e no momento posterior as histórias elas começam a tomar uma outra, por assim dizer, mitologia, uma outra cosmovisão, que também inclui elementos muçulmanos. Então é um conjunto de histórias que é muito variado, muito variado. E esse conjunto de histórias ele chega no Ocidente através da tradução e da pesquisa de um francês chamado Antoine Galland, que mais ou menos em 1700 e pouco, 1720, entre 1700 e alguma coisa e 1720, ele viajou pelo Oriente Médio, viajou pela Síria, pela Pérsia, que é o atual Irã, viajou ali pelo Iraque, e ele saiu juntando essas coletâneas de histórias e ele tinha um domínio muito grande de diversas línguas, dentre elas o árabe, o pérsico, que na verdade chama Farsi, né? É um idioma que tem um alfabeto parecido, mas é um idioma diferente do árabe. Na Pérsia e no atual Irã se fala árabe por causa do Islã, né? E por causa do Corão. Mas, enfim, o Galland saiu juntando essas histórias e num determinado momento ele fez adaptações. Ele teve que adaptar o teor muito sexual e muito violento de algumas histórias para que elas fossem, digamos, mais palatáveis ao gosto ocidental. E o Galland, ele juntou milhões de histórias que elas não tinham uma, por assim dizer, uma ordem cronológica necessária. Não é, as histórias das Mil e Uma Noites, elas não se passam necessariamente numa ordem, mas ele montou uma ordem do gosto dele, por assim dizer, e essas histórias foram publicadas. O que acontece é que são tantas e tantas e tantas e tantas e tantas histórias. Você imagina, o cara passou 20 anos juntando isso aí, né? Juntando e traduzindo. Então você imagina a quantidade absurda de histórias que deve haver nisso. São tantas histórias que você simplesmente encontra milhões de edições e nessas edições você vê diferenças notáveis, não apenas nas traduções, mas também nas próprias histórias. Então, eu vou dar um exemplo. A edição que eu li foi uma edição em 2 volumes, com a apresentação do Malbatarran, da Edi Ouro. 2 volumes, mais ou menos, cada um com 500 páginas, mais ou menos. 1000 páginas de histórias, muita coisa. E você, depois, quando você vai para outra edição de outra editora, você encontra, às vezes, as mesmas histórias, que as mais famosas são, por exemplo, Ali Babá e os 40 Ladrões, Aladim, Simba e o Marinheiro, né? Mas você encontra outras histórias que numa outra edição não tem, né? Então isso é comum acontecer, é comum. Então, por exemplo, eu li o sumário, eu só li a edição da Edi Ouro em 2 volumes, mas eu peguei outra edição, um PDF qualquer, li o sumário e eu não identifiquei quase nenhuma história que estava ali, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, lá eu não vi as histórias por exemplo, dos Calândares, filhos de rei, e das damas de Bagdá. Para mim, essa é a história mais interessante de todas as Mil e Uma Noites. Essa, para mim, é a mais interessante de todas. E aí,
Essa é uma primeira parte da explicação que eu gostaria de dar. Vamos agora para uma segunda parte, né? Um outro vídeo que eu vou mencionar alguns detalhes, algumas curiosidades que estão ao redor, que estão em volta dessa temática.